Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente tem um material que é sem exagero, um dos textos mais influentes e desafiadores já escritos. Com certeza. A gente está falando do Sermão na Montanha, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás dele, porque ele basicamente pega tudo que a gente pensa sobre sucesso, justiça, sobre ser uma pessoa boa. E vira de cabeça para baixo. Vira completamente, é quase um manifesto por uma realidade alternativa, sabe? Totalmente. E é crucial entender isso desde o começo, né? Não é uma lista de novas regras para substituir as antigas. Não é um novo código de leis. Não. É a descrição de um caráter, de uma nova maneira de ser. O texto chama isso de o reino dos céus, que não é bem um lugar, mas um modo de vida onde os valores do mundo, assim, simplesmente não se aplicam. Certo. É tipo a constituição de uma comunidade que funciona com uma lógica completamente diferente. E essa lógica diferente já aparece no primeiro segundo. Ele começa com uma série de declarações, as bem-aventurâncias, que são confusas, para dizer o mínimo. Sim. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Ok, até aí tudo bem. Mas logo depois, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que são perseguidos. Pois é. Peraí, desde quando ser perseguido é uma bênção? No mundo real, os bem-aventurados são os ricos, os poderosos, os que nunca choram, né? Exato. Parece que o jogo aqui começou com o placar invertido. Exatamente. E essa é a chave de tudo. O texto está redefinindo o que significa ser abençoado. Ah, entendi. Não tem a ver com circunstâncias externas, como ter dinheiro ou poder. Tem a ver com a condição do coração. Não é um parabéns por estar sofrendo, mas sim uma afirmação de que as pessoas com esse tipo de caráter... As que se sentem espiritualmente pobres. Isso. As que lamentam o estado do mundo, que não usam a força, são as que realmente entendem como esse reino funciona. E aquela parte da fome e sede de justiça. Eu sempre achei essa imagem muito forte. É visceral. Não é um desejo passivo de, seria bom se o mundo fosse mais justo. Não, é mais que isso. É uma necessidade física, como fome ou sede. É uma busca desesperada por ver as coisas certas, por retidão, tanto pessoal quanto no mundo. Faz sentido. Então, essas bem-aventuranças não são comandos, do tipo chore mais para ser feliz. Elas são um retrato falado do cidadão ideal desse novo modo de vida. É um perfil. Um perfil. É alguém que encontra valor onde o mundo só vê fraqueza. Certo. Então, depois de descrever quem é essa pessoa, o texto passa a falar sobre o papel dela no mundo. E as metáforas são bem do dia a dia. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Simples e diretas. Mas ele já vem com um aviso bem sério, né? Se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora. É uma imagem bem descartável. É uma imagem forte, porque a função é muito específica. No mundo antigo, o sal tinha duas funções principais: dar sabor e, mais importante, preservar. Impedir que a carne apodrecesse. Ah, claro, a preservação. A metáfora é que essas pessoas, com esses valores invertidos, têm a função de ser um agente que impede a decadência moral e social ao redor. Elas dão um sabor diferente à vida. E se elas se tornam iguais a todo mundo? Perdem sua função. Deixam de ser sal. Ficam insípidas. E a luz. A ideia de não poder esconder uma cidade numa montanha é bem clara. Sim, e ele conecta isso com a ação. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas aqui está o pulo do gato. Tem um mais. Tem. O final da frase é: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A influência não é para benefício próprio. A luz não brilha para que todos digam, uau, que lâmpada incrível. Certo. Ela brilha para iluminar o ambiente. A função do sal e da luz não é chamar atenção para si, mas apontar para algo maior. Ok, até aqui temos a filosofia, o retrato do cidadão e sua função. Mas agora a coisa fica prática. Ele diz, não pensem que eu vim para anular a lei. Vim para cumprir. E logo depois, solta a bomba. A justiça de vocês tem que ser muito maior que a dos especialistas da época, os escribas e fariseus. É aqui que o bicho pega, né? O texto não significa só obedecer.
Significa levar a lei à sua intenção mais profunda, ao seu propósito original. E além da letra da lei? Exato. A crítica implícita aos fariseus no texto não é que eles não eram dedicados. Eles eram extremamente dedicados. A questão é que, segundo essa visão, a religiosidade deles tinha se tornado uma performance externa. Um checklist. Um checklist de regras sem a transformação interna correspondente. O convite é para abraçar o espírito por trás da lei. E ele começa a dar exemplos que são de explodir a cabeça. O primeiro é o homicídio. A lei antiga dizia, não matarás. Simples, Sim. direto. Certo. Mas aí ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então a raiva que eu sinto no trânsito, o insulto que eu penso, me coloca na mesma categoria espiritual de um assassino? É isso mesmo? Em essência, sim. A lógica é que o assassinato não começa com a faca na mão. Começa antes. Ele começa com a raiva, o desprezo, a desumanização do outro no coração. O texto está atacando a raiz do problema, não só o seu fruto final. Chamar alguém de raca ou tolo, que eram insultos comuns, já é visto como um ato de violência. E a solução que ele dá é ainda mais radical. Ele diz que se você está no meio de um ato de adoração, no altar, e lembra que alguém tem algo contra você, você tem que largar tudo e ir fazer as pazes primeiro. Isso parece um absurdo. A conexão com Deus não deveria ser a prioridade máxima? Sim, mas o texto argumenta que a conexão com Deus é inválida, se as suas conexões humanas estiverem quebradas. Uma coisa depende da outra. Não é uma questão de qual é mais importante, é que uma não existe sem a outra. Seu ritual religioso é vazio se o seu relacionamento com o próximo está em ruínas. Nossa, isso é forte. É uma inversão chocante de prioridades para a cultura da época. A ética aqui é relacional antes de ser ritualística. E o padrão só aumenta. O próximo exemplo é o adultério. A lei dizia, não adulterarás. Mas a nova interpretação vai direto para a mente. Para o pensamento. Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Isso não é um padrão humanamente impossível de se viver? Quer dizer, quem consegue controlar cada pensamento? É uma pergunta legítima e que mostra o quão radical é essa ética. A questão aqui não é sobre um olhar casual, sabe? Ou o reconhecimento da beleza. Não é isso. Não. É sobre o olhar intencional, o olhar para cobiçar, que é um ato de possessão mental. E para mostrar a seriedade disso, ele usa um exagero de propósito, para chocar mesmo. O de arrancar o olho. Exato. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, que é uma imagem bem gráfica. Ele não está falando para as pessoas se mutilarem de verdade, certo? Claro que não. É uma hipérbole, um recurso de linguagem para dizer leve a sua vida interior tão a sério a ponto de tomar medidas drásticas. Dolorosas até. Sim, dolorosas, para lidar com a origem do problema. A mensagem é que é melhor entrar na vida faltando uma parte do corpo do que ir para a destruição com o corpo inteiro, mas com o coração corrompido. De novo, o foco é na fonte, no coração. Sempre. Não apenas em evitar o ato final. Essa ideia de que a intenção no coração é o que realmente importa é um fio condutor, né? E parece que isso se aplica não só a grandes atos, mas até a nossa palavra. Exato. E aí que ele entra na questão dos juramentos. Naquela cultura, era comum jurar por tudo, pelo céu, pela terra, para dar mais peso à sua palavra. Uma garantia. Isso. E o texto proíbe tudo isso e diz, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que, no fundo, é um chamado para uma honestidade, uma integridade absurda. É isso. A própria necessidade de um juramento já admite que a sua palavra sozinha não é suficiente. Você precisa de uma garantia extra. O ideal proposto aqui é uma comunidade onde a palavra de uma pessoa é ouro. Seu sim é um contrato. Seu sim é um contrato. Seu não é definitivo. Não há espaço para letras miúdas, meias verdades. Sua palavra é seu caráter. Beleza, essa parte que vem agora é a que sempre me pega. Olho por olho, dente por dente, algo que de certa forma está no nosso DNA. É a base da justiça retributiva. É a lei de Talião. Isso. Mas o texto diz para fazer o exato oposto. Não resistais ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso soa como submissão total. Como isso não é simplesmente se tornar um capacho? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, que é fascinante, está no contexto cultural da época. Tem um contexto aí. Tem. O que parece passividade é, na verdade, uma forma incrivelmente criativa e subversiva de retomar o poder. É uma espécie de jiu-jitsu social. Jiu-jitsu social, como assim? Pensa no exemplo de oferecer a outra face. Bater na face direita de alguém com as costas da mão direita era um insulto, reservado a inferiores, para humilhar. Não era uma briga de iguais. Não era. Ao oferecer a outra face, à esquerda, você força o agressor a te dar um soco com o punho fechado, como um igual, ou a usar a mão esquerda, que era considerada impura. De qualquer forma, você quebra o script da humilhação. Você o desconcerta. Você o desconcerta e o força a te tratar como um ser humano. Uau! Essa camada nunca tinha pego. E a tal da segunda milha? É o melhor exemplo. Um soldado romano podia forçar um civil a carregar seu equipamento por 1 milha. Era um símbolo diário da opressão romana. Era humilhante. Sim. Agora, imagina a cena. O soldado te força a andar 1 milha. Ao final, ele espera que você jogue o equipamento no chão com raiva. Em vez disso, você sorri e diz, deixa que eu levo por mais 1 milha. O soldado deve ficar sem entender nada. Exatamente. Você transforma um ato de coerção num ato de generosidade voluntária. De repente, quem está no controle da situação é você. A dinâmica muda. Totalmente. O soldado é pego de surpresa, talvez até fique preocupado, pensando o que esse cara está aprontando. Você quebra o ciclo de opressão com uma ação tão inesperada que expõe o absurdo do sistema. Não é a passividade. De jeito nenhum. É uma resistência ativa e profundamente inteligente. Isso muda completamente a leitura do texto. Me faz pensar em quantas outras coisas a gente lê e perde o contexto original. E isso tudo nos leva ao clímax do sermão, a parte mais radical de todas. Sem dúvida. Depois de falar para não retaliar, ele vai ao coração da questão. Ele cita a sabedoria popular. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que parece lógico, né? Sim. E então, ele a substitui pelo comando que define toda essa ética. Amai a vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Amar quem te faz bem é fácil, é natural. Mas amar seus inimigos, orar ativamente por quem te prejudica, isso vai contra todos os instintos. Qual é a lógica por trás de algo tão antinatural? A lógica não é pragmática. Não é ame seu inimigo para que ele se torne seu amigo. A justificativa dada no texto é puramente teológica e é o ápice de tudo que foi dito antes. E qual é? O motivo é imitar o caráter de Deus. O texto diz, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Entendi. O sol não brilha só para as pessoas boas. A chuva não cai só nas plantações dos justos. Exatamente. É um amor que não discrimina, que não se baseia no mérito ou na reciprocidade. É um amor que reflete a generosidade universal da própria fonte da vida. Certo. Por isso, o chamado final para ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial não é sobre ser moralmente impecável ou nunca cometer erros. Não é sobre perfeccionismo. Não, a palavra grega para perfeito aqui, teleos, significa completo, maduro, íntegro. A perfeição nesse contexto é a capacidade de amar de forma completa, abrangindo a todos, sem exceção, assim como Deus faz. Então, voltando à nossa pergunta lá do início, o que significa ser uma pessoa boa, segundo esse texto? A resposta é muito mais complexa. Muito mais. Parece que ser bom é ter um coração tão transformado que a sua raiva interna é levada tão a sério quanto um assassinato, o seu desejo oculto tão a sério quanto um adultério e a sua definição de próximo se expande até incluir a pessoa que mais te odeia. É uma ótima síntese. É um ideal ético incrivelmente elevado. Não se trata de seguir regras para ganhar pontos com Deus. Trata-se de uma transformação de caráter tão profunda que essas ações... Dar a outra face, Andar a segunda milha. amar os inimigos. Elas se tornam a expressão natural e espontânea de quem você se tornou por dentro.
É um retrato de como o mundo poderia ser se essa lógica do reino dos céus fosse vivida na prática. O que nos deixa com uma reflexão final, e é uma bem difícil. Esse texto apresenta um padrão que parece estar em conflito total com a realidade do nosso mundo, com a injustiça sistêmica, com a violência real. Uhum. A questão que fica para a gente pensar é: qual é o papel de uma ética tão radical hoje? Seria ela uma ferramenta visionária para a transformação pessoal e social? Um caminho para quebrar ciclos de ódio? Ou seria um ideal tão impraticável que, se levado ao pé da letra, poderia nos tornar passivos diante do mal? A resposta provavelmente não é simples.